Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar hoje aqui. Muito obrigada pelo convite, Filomena, pelas palavras. Também é sempre um gosto partilhar convosco aquela que tem sido a minha experiência e aventura, bem, digamos, neste mundo do BIM. E quando me lançaram este convite, fiquei a pensar, a refletir um pouco sobre o que poderia ser útil e que poderia interessar aqui à nossa audiência. E, na verdade, já temos visto muito todos, muitos modelos, muita informação que tem sido partilhada. Podia trazer-vos muitos casos de estudo que, felizmente, temos acompanhado também. Mas o que vos proponho hoje é um pouco diferente. Refletirmos em conjunto também, e vou partilhar a minha visão, sobre o momento de transformação que vivemos. E gostava de começar com uma questão que parece simples à partida, mas que nos leva então a refletir um pouco. Quando falamos de digitalização, estamos mesmo a transformar os nossos processos? Ou estamos apenas a fazer no digital aquilo que fazíamos ou fazemos em papel? Porque a verdade é esta, um processo que era analógico e lento pode tornar-se digital, mas continuar lento. E é exatamente neste ponto, entre o analógico e o digital, que os nossos setores se encontram hoje. Daí ter escolhido este título, digamos assim, para a minha apresentação, entre o analógico e o digital, a inevitável transformação dos setores tradicionais. Há alguns cargos que podem ver aqui, mas muito mais do que cargos, o que realmente importa é o impacto destas funções. Impacto quando uma empresa consegue crescer, porque passou a trabalhar de forma mais estruturada, mais colaborativa, mais digital também. Impacto quando participo no desenvolvimento de normas que ajudam a indústria a alinhar-se e a evoluir. Impacto quando profissionais que acompanham a informação, mentoriam em projetos, dão um salto na sua carreira e passam a assumir novos desafios. Não há nada mais gratificante do que depois de investirmos o nosso tempo, dedicação, termos esse feedback de quem trabalha connosco. Portanto, no fundo, o que move não é apenas o BIM, enquanto uma metodologia, é aquilo que ele permite. Ele permite melhorar processos, aumentar competitividade e transformar a forma como todos estamos a trabalhar. Fazendo aqui uma pequena comparação sobre o mundo analógico e o mundo digital. Se conseguirmos ou fizermos este exercício de simplificação, percebemos que no mundo analógico funciona desta forma. Informação que está fragmentada, processos que são em sequência e decisões que acabam por ser tardias. Cada interveniente trabalha de forma isolada. No mundo digital, o paradigma muda. A informação é partilhada, os processos são colaborativos e as decisões são cada vez mais rápidas e são baseadas em dados. A informação certa, para a pessoa certa, na hora certa. Mas a realidade em Portugal e nestes setores não é nem uma coisa nem outra. Estamos num momento de transição, estamos nesta fase híbrida, vamos chamar assim de transição. Nós já usamos ferramentas digitais, já o fazemos nos nossos trabalhos, no nosso dia-a-dia, mas muitas vezes mantemos a lógica analógica, que é mesmo assim. Tem-me acontecido frequentemente, vemos exemplos de pedidos de formação, por exemplo, algo muito necessário hoje, não é? Sabemos a nível de capacitação. Empresas, entidades, câmaras municipais precisam de formação, mas depois nos requisitos diz requisito obrigatório, formação presencial. É difícil, durante um ano, alguém estar presencialmente a dar formação, quando o tema é digital e, sabemos nós, mantemos a qualidade da formação por estar à distância. Não invalidava uma sessão ou outra presencial, claro, é diferente estarmos juntos, como estamos hoje aqui, mas sabemos que tudo pode ser um bocadinho diferente, o processo pode ser diferente. E aqui surge uma questão essencial. Estamos realmente a transformar, a questão que vos colocava inicialmente, ou estamos apenas a digitalizar? No licenciamento, por exemplo, deixámos de ir ao balcão, com dossiês em papel, bem, em alguns sítios, mas agora fazemos um upload numa plataforma, mas continuamos a submeter exatamente os mesmos documentos, da mesma forma, com os mesmos ciclos de validação. Antes eram pastas físicas, agora são pastas digitais. E no BIM acontece algo muito semelhante. Criamos modelos digitais, tridimensionais, ricos, com muita informação, para depois extrair desenhos,
para imprimir papéis e continuar a trabalhar sobre PDFs. Temos modelos 3D cada vez mais completos, mas muitas vezes não são usados para tomar decisões. São apenas mais um elemento de entrega, mais um anexo que estamos a entregar. O BIM entra nos nossos projetos, não como um processo que transforma a forma de trabalhar, mas como mais um requisito contratual a cumprir, algo que tenho que entregar porque é obrigatório, porque me foi solicitado. Temos ferramentas que permitem detectar conflitos automaticamente, mas continuamos a resolvê-los em obra, como muitos de vocês sabem, esta realidade. Falamos muito de colaboração, mas na prática cada disciplina continua a trabalhar no seu fecheiro, de forma isolada, e no licenciamento este padrão repete-se. Submetemos tudo em plataformas digitais, mas o processo continua fragmentado, sequencial e pouco integrado. Temos sistemas digitais, mas os ciclos de revisão continuam longos, pouco transparentes e muitas vezes imprevisíveis. Continuamos a preencher a mesma informação em vários formulários, só que agora em formato digital. Ou seja, um processo que era analógico e lento pode tornar-se digital e continuar lento. Não estamos a transformar, estamos só a digitalizar. E se olharmos para o BIM e para o seu grande potencial? E já conhecemos muitos destes potenciais, já temos acompanhado também e visto vários exemplos da sua implementação. Ele permite algo único, uma linguagem comum entre todos os intervenientes. Informação integrada ao longo de todo o ciclo de vida, decisões mais antecipadas e mais informadas. Há muitos e bons exemplos do que se faz nesta área. Desde municípios a testar a verificação automatizada de modelos para validar o cumprimento dos regulamentos ou a criar réplicas digitais do património para apoiar na sua gestão. Contratos públicos e privados onde o BIM não é opcional. E na obra, muito para além dos projetos, os modelos apoiam no planeamento, na precisão, na quantificação dos materiais e muito mais. Tudo isto transversal a escalas e tipologias, desde a pequena obra à grande infraestrutura. Sabemos que este é o potencial. Mas será esta a realidade de todos? Muitas vezes não. Ainda está distante. O modelo torna-se mais um fecheiro, sem requisitos claros de informação, sem integração real nos processos, sem utilização efetiva para tomada de decisão. E assim perde-se grande parte deste valor. E isto não acontece por falta de intenção. Existe vontade de mudar, existe enquadramento, investimento algum, sabemos que pode haver mais, e pressão para a modernização da construção. A intenção está claramente definida, o desafio está na implementação. Mas entre a intenção e a implementação há um gap. A adoção é desigual, as competências ainda não são homogéneas. Falta estratégia, falta orientação e os processos muitas vezes não foram redesenhados. Mantemos os mesmos processos, apenas digitalizamos. Mas há algo que é claro, esta transformação não é opcional, é inevitável. A questão é se vamos antecipar ou se vamos reagir, se vamos colaborar ou vamos continuar fragmentados, se vamos investir em competências ou se vamos ficar para trás e perder esta janela de oportunidade. Mas esta transformação não está a acontecer por via da obrigatoriedade. E já começou há mais de uma década, há muito mais tempo. Existem várias iniciativas que têm vindo a construir este caminho. E de forma colaborativa, transversal e progressiva, através de entidades como a Building Smart Portugal, do trabalho de normalização desenvolvido pela CT 197, ou iniciativas como a Comissão de Transição Digital da Ordem dos Arquitetos, mas também através de projetos mais estruturantes, o CECLES, que procura organizar a informação e apoiar a digitalização dos processos, ou o Build Collab enquanto laboratório colaborativo para a inovação do setor, e ainda através de plataformas como a PTPC ou iniciativas como a Women in BIM Portugal, que têm tido um papel na capacitação e mobilização de profissionais. Sem esquecer, naturalmente, o papel das empresas, das organizações, que têm vindo não só a investir, e muito, o privado tem tido este desafio, mas também não só a investir, mas a experimentar e a implementar soluções no terreno. E isto é fundamental, porque a verdadeira transformação não acontece apenas por imposição. Existe alinhamento entre política, entre indústria,
entre a legislação também. Portanto, existe este alinhamento. E é precisamente esta combinação entre iniciativas top-down, como a legislação, que assistimos mais recentemente, e movimentos bottom-up, desde sempre, vindos da indústria, que está a criar as condições reais para assistirmos a esta mudança. E é aqui que entra um elemento muito importante e fundamental, crítico, na verdade, tem a ver com capacitação. Sem pessoas preparadas não há transformação. E é por isso que a formação, a normalização e a partilha de conhecimento são fundamentais. Há várias ofertas formativas qualificadas e de certificação também. Então, o que é que nos falta na prática? Faltam 4 coisas essenciais. Primeiro, redesenhar os processos, o que vos falava inicialmente. Não basta digitalizar o que já existe. É preciso parar e perguntar: este processo ainda faz sentido? Podemos simplificar? Podemos eliminar etapas? Podemos integrar novos intervenientes? Depois, definir requisitos claros de informação. Quem não sabe pedir, impacta depois toda a cadeia que segue. Quem precisa de quê? Quando? E para quê? Sem isso, o BIM ou qualquer sistema digital transforma-se num repositório de dados sem valor. Com isso, passa a ser uma ferramenta de decisão. Depois precisamos capacitar pessoas. A transformação não acontece com software. Acontece com pessoas que sabem usá-lo. E mais importante, que sabem porquê é que o estão a utilizar. E isto aplica-se a todos os níveis. Níveis técnicos, de gestores, entidades públicas. Sem competências não há transformação. E quarto, por último, alinhar toda a cadeia de valor. Porque este não é um esforço individual. Não basta um projetista mudar se o dono de obra não acompanha. Não basta a construção evoluir se a operação não está integrada. Falávamos disso mesmo no nosso momento aqui antes de networking. Se a operação não está integrada, definitivamente não temos este valor da nossa informação. A verdadeira mudança acontece quando todos trabalham sobre a mesma lógica. E é quando estes 4 elementos se juntam que deixamos de falar de digitalização e começamos, de facto, a falar de transformação. Temos estratégia, temos tecnologia, temos enquadramento, mas o que falta não é mais obrigatoriedade, é começar. Porque a verdade é esta, não precisamos de obrigatoriedade para inovar. Muitas entidades começaram e não foi preciso. A obrigatoriedade pode acelerar, e claro que acelera, mas a transformação começa muito antes disso. Começa nas empresas, nas pessoas, nas decisões que tomamos hoje. E isto não é apenas um desafio da construção, é um desafio transversal, e estão hoje aqui vários setores representados, porque no final nós estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de competitividade. E os setores que o começarem hoje serão os que lideram amanhã. A questão já não é se vamos digitalizar, é como e com que impacto. Obrigada pela vossa atenção. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Maria João Falcão Silva. Eu estou cá em substituição da engenheira Paula Couto, que é a Presidente da CT, que por impossibilidade de horário tinha um evento sobreposto e, portanto, designou-me a mim para vir. Portanto, espero ser suficientemente explícita e passo já à apresentação. Pronto, enquadro só eu um bocadinho. Eu sou engenheira civil, trabalho no Laboratório Nacional de Engenharia Civil há mais de 20 anos. Trabalhei primeiro na área da Engenharia de Estruturas, onde fiz o meu doutoramento, e depois passei para o Departamento de Edifícios, onde comecei a trabalhar mais nesta área da gestão da construção, da digitalização. Pronto, trabalho com a engenheira Paula, que lá no LEC é a pessoa, a especialista. Vá lá. Pronto, então, a apresentação vai estar dividida nestes pontos, portanto vou-vos falar um bocadinho do que é a normalização, que é muito importante também para este processo de digitalização que nós estamos a atravessar, falar da normalização em contexto internacional, da normalização em contexto europeu, em contexto nacional e com foco também na atividade do IPQ, e depois, por fim, falar das nossas atividades na CT 197, que é a Comissão Técnica de Normalização para a implementação do BIM em Portugal. Portanto, em traços muito gerais, a normalização define regras, permite que sejam estabelecidas disposições para resolver os problemas reais, cria, publica e aplica normas,
Portanto, como nós estamos a normalizar, como estamos a tornar-nos mais eficientes, mais claros, também beneficia todos aqueles que estão envolvidos no processo da normalização, porque estabelece e aplica regras. Estas regras vão gerar benefícios, tanto a curto como a longo prazo, e para todos os intervenientes no processo. E, portanto, a questão da normalização não é só para a nossa área, é extensível a todas as áreas. E também a normalização define características e requisitos, garantindo também a qualidade e o desempenho de todos os produtos. Portanto, em termos internacionais, a normalização é importante. Porquê? Porque vai harmonizar as normas entre países e, portanto, vai facilitar as trocas, vai garantir que também que todos os produtos e os serviços sigam o mesmo tipo de requisitos e, portanto, estejamos todos a trabalhar, a falar, vá lá, a mesma língua no que se refere às normas. Assegura que os bens e serviços atendam a padrões mínimos de qualidade e de proteção também ao consumidor, permite que os diferentes sistemas, tecnologias e produtos funcionem em conjunto no mercado global e, portanto, permite questões de interoperabilidade e compatibilidade, funciona em qualquer lugar, não é? Pronto. Também permite que sejam promovidas práticas que reduzem os impactos ambientais e que vão incentivar e promover um desenvolvimento sustentável e, portanto, o uso eficiente de recursos, a redução de resíduos, a eficiência, a redução de emissões e poluição, questões relacionadas com a responsabilidade social, que também são muito importantes, e também questões relacionadas com conformidade e transparência. Portanto, a harmonização garante tudo isto. Garante também uma otimização de processos que evita a reduzir erros e também desperdícios, promove processos otimizados, também facilita a inovação e o desenvolvimento tecnológico porque cria bases comuns de trabalho que permitem desenvolver novas tecnologias e, portanto, a questão da digitalização também muito enquadrada nesta questão. Define requisitos também que permite proteger trabalhadores e prevenir acidentes, aumenta a credibilidade entre empresas, governos e consumidores, de forma a que estabelece regras claras e reconhecidas internacionalmente, em termos de padrões. A nível europeu, portanto, estamos a descer do nível. O que é que se pretende? Portanto, harmonizar as iniciativas BIM europeias no que toca à normalização, alinha o BIM na Europa com normas comuns e facilita a colaboração e a eficiência dos projetos, mais eficiência, promove a interoperabilidade em todas as fases do ciclo de vida. Portanto, a normalização na Europa também potencia uma construção mais sustentável, promovendo práticas eficientes e amigas do ambiente, contribui para o aumento da competitividade no setor da construção europeu, que também é muito importante, e, portanto, será a base para uma construção europeia mais competitiva. Para além disso, a nível europeu, a normalização permite definir guidelines para a implementação do BIM, orientando, unificando, facilitando e promovendo um ambiente comum e colaborativo, estabelece também bases para a investigação e para o desenvolvimento do BIM a nível da Europa, para um futuro inovador, eficiente e colaborativo, dá orientações para o desenvolvimento de taxonomias integradas no âmbito da construção, portanto, permite uma classificação clara e consistente, uma integração dos dados que estão relacionados e interoperáveis, permite organizar a informação estruturada e acessível e potencia melhores decisões para uma maior eficiência e para um maior valor. E, portanto, também, obviamente, por inerência, contribui para a inovação tecnológica, com a adoção de novas tecnologias, permite também que a informação siga de uma forma mais fluida e mapear os processos de trabalho colaborativos, organizando a informação na construção e facilitando também a colaboração. A nível nacional, o que é que nós temos? Temos um IPQ, que é um instituto com uma missão bem definida por lei, que representa o Portugal em organismos europeus e internacionais como o CEN e a ISO, assegura o alinhamento
da legislação nacional com o normativo europeu e promove a elaboração e a tradução de normas para a realidade nacional. Garante a atualização do acervo normativo nacional e também a sua coerência, coordena o sistema português de qualidade e também outros sistemas de qualificação, desenvolve também algumas atividades relacionadas com o Laboratório Nacional de Metrologia e também desenvolve e promove ações que reforçam a credibilidade e também a capacitação de agentes económicos. E, portanto, o que é que nós temos? Temos o IPQ, que é um organismo de normalização setorial, portanto, é responsável precisamente para traduzir as normas, implementar as normas. Depois, ele gera uma série de organismos de normalização setorial, que temos de vários tipos, no qual se insere, por exemplo, o Build Collab, que é o organismo de normalização setorial responsável pela nossa CT, pela CT 196. E depois temos a Comissão Técnica, CT 97, que vai ser responsável precisamente, no nosso caso, pela normalização e pela implementação do BIM em Portugal, e temos vários agentes, vários intervenientes. Neste momento temos 66 membros provenientes de várias organizações, desde a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, várias empresas que estão nas várias fases, desde o projeto até à operação. Tivemos a última plenária precisamente na terça-feira e portanto, o que é a CT-BIM? Portanto, a CT-BIM é uma Comissão Técnica de Normalização que foi criada com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito de sistemas de classificação, modelação da informação e processo ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de construção. E, portanto, é coordenado, precisamente, como já referi, pelo organismo de normalização setorial do Build Collab, foi constituído pelo IPQ em 2015, e a nossa missão é, portanto, para além da normalização e da implementação do BIM, também é o desenvolvimento das normas e apoio na modelação da informação e processo ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de construção. Nós somos um Mirror Committee do CNTC 442, da ISO-TC 59, subcomissão 13, e, portanto, o que é que são Mirror Committees? São comissões nacionais criadas que, de certa forma, espelham, refletem a posição das comissões técnicas internacionais e que vão assegurar também a transposição das normas e de todos os processos para o país e assegurando posições que sejam coerentes a nível nacional e a sua relação com também o que vem da Europa. Representam o interesse dos países em relação aos assuntos que são discutidos. Portanto, a CT 197 é uma mais-valia para Portugal, acaba por ser mais um caminho para o apoio da digitalização e também para a normalização do BIM. E, portanto, tenho aqui só espelhadas de uma forma genérica quais as entidades que têm representação na CT. Temos entidades dos mais variados tipos. Temos, por exemplo, uma A400, que é projetista, temos uma Consulgal, temos faculdades, o ISCTE, o IST, portanto, temos variadíssimos tipos de interlocutores, desde empresas mais pequenas a empresas maiores, portanto, estão muitas representadas. Portanto, numa primeira fase, como já referi há bocado, a CT 197 foi criada em 2015. Numa primeira fase, a nossa estrutura era organizada em comissões e subcomissões que encabeçavam, áreas estruturantes, como sistemas de classificação, modelação. Numa segunda fase, estas subcomissões e subcomissões passaram a ser designadas por task forces ou grupos de trabalho, portanto, tarefas mais circunscritas no tempo, com resultados mais rápidos. E, portanto, os trabalhos com maior relevância que já foram desenvolvidos foram um plano de execução BIM, um guideline para a classificação da informação, um outro guião com terminologia associada à temática, também um documento sobre segurança no projeto e obra, um guião para BIM nas autarquias e também uma orientação para objetos BIM. E, portanto,
organização da CT em comissões e depois posteriormente em task force, no fim de contas foi para desenvolver também as nossas linhas estratégicas e tornar-nos mais eficientes. Pronto. Entretanto, inicialmente a ONS responsável pela CT 197 era o Instituto Superior Técnico, mas depois, há uns anos, passou para o Build Collab. Inicialmente o presidente da comissão era o professor António Aguiar Costa do IST, atualmente, desde o ano passado, é a engenheira Paula Couto do LNEC e continuamos a ser apoiados precisamente pela ONS, que é o Build Collab. Aqui em traços muito gerais e só para perceberem aquilo que nós temos andado a fazer nos anos mais recentes, e pronto, aqueles 6 documentos que eu apresentei foi para trás, desde que a engenheira Paula entrou, temos aqui as atividades mais recentes e, portanto, nós temos uma série de normas que foram publicadas, normas da família da EN 19.650, aqui a última, a 19.650, parte 5, não foi publicada em 2025, foi entregue ao IPQ em 2025, mas por questões logísticas só foi publicada no início de 2026, mas nós optámos por colocá-la aqui precisamente só como referencial. Depois, também foi concluída a tradução da ISO 22014 de bibliotecas de objetos para a arquitetura, também. Depois, temos ainda trabalho desenvolvido em algumas outras normas e relatórios técnicos aqui identificados, portanto, estão em curso, haverão de ser publicados ao longo deste ano. Conseguimos também criar uma página da CT 197, que vos convido a todos a consultar. Portanto, nesta fase, a página ainda está apoiada no website do Build Collab, mas o desejo da CT é torná-la independente, de certa forma, e ter o seu espaço online. E também, firmarmos a nossa presença no LinkedIn. Também vos convido a ir à procura da CT 197 no LinkedIn. Para 2026... temos aqui as atividades que estão previstas. Obviamente que as atividades não se vão esgotar no que está aqui explanado. Nós temos muito outro trabalho em paralelo, mas isto são as iniciativas mais importantes. Portanto, temos a previsão de votação destas normas aqui identificadas. Também será feita uma emenda à DNPTS 4585, no que se refere plano de execução BIM, especificação da estrutura do documento, incorporação de documentários e preparação para votação. E depois vamos continuar no âmbito dos nossos grupos de trabalho que foram recentemente criados, no que se refere a traduções e também à parte das competências. Portanto, foi criada na última plenária 2 novos grupos de trabalho, que são sobre traduções e que vai ter o enfoque precisamente no acompanhamento da tradução e destas normas internacionais, e também um novo grupo de trabalho sobre as competências. Depois, o que é que podemos dizer mais? Que ao longo deste ano estava prevista a realização de um seminário que já decorreu na terça-feira, correu muito bem. Portanto, tivemos durante a manhã o seminário de Objetos e Open BIM em 2026. Foi uma organização conjunta também com o Building Smart Portugal e com o LNEC, que foi durante a manhã. Durante a tarde tivemos a nossa plenária, acho que foi um dia pleno e cheio de novas orientações para a ACT e para o BIM e para a digitalização. Depois foi lançado também o Prémio de Excelência BIM. Isto é um prémio que já decorreu há uns anos, depois esteve interrompido, mas também agora com a nova alteração da presidência e com a nova dinâmica, se entendeu que poderia ser oportuno novamente lançar o prémio. O prémio, as candidaturas estão abertas agora até maio, salvo erro. Tem uma diferença relativamente às edições anteriores, é que nas edições anteriores havia apenas 4 categorias, atualmente temos mais 2 categorias, portanto estamos a chegar a todas as áreas em que o BIM é aplicável e, portanto, acho que é interessante também, vejam o nosso site e consultem, porque acho que estamos aqui com interlocutores na área das empresas e, portanto, poderão ter interesse em que se candidatarem a alguma
das classes de prémio. O prémio será entregue, em princípio, em novembro. Ainda estamos a pensar em que evento, que modelo de evento, se vai ser junto a alguma conferência ou, eventualmente, a este webinar que estava previsto também. Portanto, ainda estamos na dúvida. E depois surgiu-nos também, porque é assim, o trabalho das comissões de normalização não é estanque e é desejável que também nós consigamos interagir com outras comissões técnicas que tenham um trabalho desenvolvido em áreas que nos são próximas, vá lá. E, portanto, a CT 204 é uma área que tem bastante em sobreposição connosco, porque a CT 204, e está aqui uma gralha, CT 204, não é 2024, é a Comissão Técnica de Normalização para a gestão de ativos, para a implementação da gestão de ativos em Portugal, de uma forma mais expedita. E, portanto, eu por acaso também faço parte da CT 204 e, portanto, aí estabeleci um intercâmbio com a nossa CT, entre as duas, e, portanto, vamos fazer uma sessão colaborativa conjunta que se terá lugar no Congrega 2026, que vai ser realizado na Universidade do Minho, e, portanto, nós vamos ter uma manhã, ou uma parte de uma manhã, ainda não está certo, mas na qual vamos mostrar as formas de trabalho de uma CT, de outra CT, e de que forma é que podem interagir e colaborar. Portanto, já temos um orador confirmado espanhol com foco mais na área da gestão de ativos, com muita experiência. Já temos também. Foi confirmado na terça-feira na nossa plenária outro orador, que é o engenheiro Rui Campos, que tem muita experiência também no Lean e na questão do BIM. E, portanto, o engenheiro Rui Campos vai ser o nosso orador proposto da CT 197 e, portanto, agora estamos à espera de mais oradores. Eventualmente pode ser a nossa colega Cláudia, que já estive a falar com ela. Portanto, estamos a tentar mesmo que haja uma dinâmica interessante entre CTs, porque realmente o trabalho não se esgota ali. Nós podemos trabalhar de uma forma colaborativa e, como todos sabem, o BIM não é só na parte de projeto, o BIM não é só durante a fase de construção. O BIM acompanha todo o ciclo de vida do empreendimento de construção, desde a fase de projeto até à fase de operação. E, portanto, a gestão de ativos foca-se mais na exploração e operação. E, portanto, vamos tentar fazer um evento potenciador de sinergias e que traga novidades e orientações estratégicas para uma forma em que todos podemos trabalhar, cá está, de uma forma colaborativa. Pronto. E agradeço a vossa paciência, porque quem devia estar cá era a engenheira Paula, mas pronto, foi com muito gosto que vim e espero que tenha sido suficientemente clara para vos apresentar o nosso trabalho, que de certo é muito importante para a digitalização e para a promoção das competências digitais nas empresas, e é isso que estamos aqui a falar hoje. Obrigada. Bom dia. Agora para algo completamente diferente, como diziam os amigos britânicos. O meu nome é João Mendes Borga, sou o diretor executivo do Technic Venture Lab, tenho 10 anos de experiência a criar startups e a tentar ajudar o nosso país a avançar com tecnologias disruptivas, a adoção. E algumas das coisas que eu ouvi aqui gostei muito. Gostei muito de ouvir falar de BIM, gostei muito de ouvir falar de novas tecnologias na área da construção e gostei muito de ouvir falar daquilo que é uma perspectiva de mudarmos o setor para sermos mais competitivos e para resolvermos as crises que estão a acontecer. O Technic Venture Lab é uma iniciativa nova, é por si só uma startup, arrancámos há cerca de um ano atrás, e sendo do técnico não poderia deixar de ter um conjunto de características ligadas à parte civil. O técnico é uma das suas grandes verticais e não faria sentido nós arrancarmos como uma incubadora, aceleradora de empresas que não tivesse a componente civil. Trabalhamos neste ecossistema com base naquilo que são as suas ideias internas, trabalhamos com aquilo que são uma qualidade de investigação, penso que é reconhecida na sociedade. Eu digo isto visto de fora, porque eu não sou aluno do técnico, portanto não me formei aqui, formei-me noutras faculdades também que acho de boa qualidade, mas é incrível ao fim de 10 anos de trabalhar em ecossistemas, a qualidade dos empreendedores, dos investigadores, dos professores que eu tenho recebido.
E, portanto, esta casa está a trabalhar para produzir soluções para aquilo que é este setor também. Mas também outros setores que às vezes se interceptam. O setor dos materiais, o setor das comunicações, um conjunto do setor das tecnologias e da inteligência artificial, que muitas das vezes é nesta interseção que nós encontramos as soluções que permitem que os setores avancem de uma forma rápida. O Technic Venture Lab é destinado para as startups originárias do Instituto Superior Técnico, com 2 exceções, que eu já vou falar. Damos apoio, damos espaço, damos mentoria, ajudamos a criar protótipos, ajudamos a encontrar capital de risco, ajudamos a levar as empresas dos jovens empreendedores ou dos mais séniores para mercado com capital de risco e com clientes. Neste momento estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas, 2 das quais estão a decorrer hoje, para além deste evento. Uma é um programa de aceleração, de que eu já vou falar um bocadinho, e outra é as candidaturas para a Agência Espacial Europeia, da qual nós somos uma das entidades que recebe as candidaturas. Aqui de salientar, outra vez, um setor que parece que não tem a ver com construção, mas de repente nós estamos a olhar para SIG, estamos a olhar para a informação geográfica, estamos a olhar para um conjunto de aplicações no território em que as tecnologias vindas do espaço são efetivamente relevantes para aquilo que é o futuro da construção. Não trabalhamos sozinhos. Trabalhamos em parceria, em rede, trabalhamos não só com o EDIH, mas com outras entidades, mas trabalhamos também virados para dentro com a Direção de Transferência e Tecnologia, com os vários departamentos, com os INESCs, com todo um conjunto de entidades que circula dentro do universo do Instituto Superior Técnico. Esta é talvez a razão pela qual eu estou aqui hoje, o Digital Build, e a componente que nós agarramos no empreendedorismo. E eu vou parar aqui um bocadinho. Tem sido muito desafiante trabalhar, particularmente porque tivemos pouco tempo. Não é culpa do EDIH, não é culpa, eu diria que de ninguém, é o sistema em si que tem as suas vicissitudes. E, portanto, arrancámos um bocadinho mais tarde do que aquilo que gostaríamos, somos o último parceiro a entrar, mas espero que consigamos trazer o valor como se tivéssemos sido qualquer um dos outros. Neste momento temos, num andar ali em cima, 25 startups de 6 nacionalidades diferentes, com tecnologias que vão desde inteligência artificial para desenvolver sistemas automáticos de geração de orçamentos, até outras que estão a trabalhar na atualização automática dos orçamentos em curso durante a obra, ou seja, interligação de dados e de Big Data com fornecedores, com BIM e com CAD, de forma a que quem está a projetar e a acompanhar a obra consiga ter elementos atualizados da gestão de projeto em relação aos custos, mas também soluções para ocupação de espaço, utilização de AI para alternativas para corte de pedra, entre outras coisas. Mas não é só aí. Temos novos materiais para substituir o ferro, temos robôs que participam na construção, temos inclusive uma pessoa que veio de Singapura. Veio de Singapura para estar aqui connosco no EDIH, a mim impressionou-me imenso. E para trazer a startup deles para a Europa. É um princípio, temos 1 mês e meio de trabalho, não vou divulgar mais, mas daqui a 1 mês devemos ter os pitches num Demo Day, que irei estender o convite a toda a gente que quiser, para estar presente e ouvir o que é que estas 25 startups podem trazer de diferente para o setor da construção e esperar que o nosso humilde contributo ajude a que Portugal se torne um bocadinho mais competitivo nesta área. Para além disso, como mencionei, temos neste momento a ESABIC a decorrer, é a nossa primeira chamada, já existia uma ESABIC em Portugal, nós somos a segunda, tivemos 8 candidatos, alguns deles relacionados com a utilização de dados da Terra, mas na sua maioria coisas que queremos enviar para o espaço. E, portanto, haverá aqui alguma aplicação ao setor da construção. No imediato, parece-me que estamos mais a olhar para a tecnologia, porque isto de trabalhar com startups é um bocadinho ir a reboque deles. Nós não podemos impor quais é que são as ideias e as tecnologias, nós temos que ouvir o que é que os empreendedores querem fazer. Estamos bastante esperançosos naquilo que poderá vir a ser uma primeira turma nossa com tecnologia que vale a pena mostrar e que vale a pena trazer, porque o espaço é efetivamente um setor muito difícil. Temos um espaço aqui onde acolhemos cerca de 6 startups, sabendo que as startups que nós temos da nossa área e estas que estão a entrar agora da área da construção, são startups que vamos ter que encontrar outros espaços. Portanto, temos aqui um primeiro ninho de empresas, uma primeira incubadora, estamos à procura de outro sítio, de outras colaborações. Temos uma colaboração com a Engineers Hub da Ordem dos Engenheiros e com a Fábrica de Unicórnios, para quem quiser ficar em Lisboa. Estamos neste momento a trabalhar em outras localizações para ter, nomeadamente aqui no Tagus Park, porque já temos mais startups do que aquelas que temos espaço. Passar-vos um bocadinho a ideia do que é que
estamos a trabalhar neste momento como propostas de tecnologia e quem é que nós estamos a apoiar. A Altitude faz lasers de comunicação de longa distância, lasers para comunicação para o espaço, entre satélites, faz lasers de comunicação terrestre para ponto a ponto de comunicações de longa distância. Temos a Background, trabalha o software que tem que ser crítico, aquele que nunca pode falhar, software para sistemas de navegação de aviões, software para sistemas de barragens, de infraestruturas críticas. Eles garantem que o software tem fail-safes e tem sistemas de verificação dupla para não falhar. Temos a Bravo, que faz peças de engenharia de alta precisão através de novos métodos de manufatura, impressão 3D, CNCs, on-demand, com alta precisão. Temos a Flash Diagnostics, que faz sistemas de detecção de bactérias em contínuo ou em POC, ou seja, se tiverem uma zona onde precisem detectar, vamos pensar, por exemplo, num caso que já aplicava à construção, legionela, que é uma coisa que todos nós já ouvimos falar. Precisamos de saber se as colunas de ar-condicionado têm legionela ou não. E queremos sabê-lo sem ter que fazer testes regulares. Queremos saber ao dia, na hora. Temos uma solução para isso. Plataformas para a educação, veículos não tripulados para monitorização da costa portuguesa. Temos soluções para a saúde, para a radiação e para quem está em áreas de oncologia. Temos a área dos materiais e aqui sim já mais relacionado com a área da construção, a reutilização de materiais e de subprodutos do setor da pedra que possam ser transformados em produtos para a área da construção. Temos quem esteja a desenvolver rockets e lançadores para enviar coisas para o espaço. Temos quem esteja a fazer novos materiais para serem inseridos nos materiais da construção, nomeadamente em vigas e outras coisas que podem retirar da utilização do ferro, detergentes feitos à base de biologia e de bactérias, e eu podia continuar. São 20, eu não vou amassar-vos com todas elas, mas para vos dar uma ideia daquilo que nós estamos a trabalhar hoje em dia no Technic Venture Lab. Coloco-me à vossa disposição, se tiverem ideias, se tiverem startups, se quiserem apoio e inovação para aquilo que é o vosso setor, digam-nos, pode ser que alguns, no meio dos nossos rankings, do nosso pelotão de empreendedores, haja uma solução para vocês. Obrigado. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Meu nome é Liliana Fernandes, portanto, trabalho na FNWay Consulting, que é um parceiro deste projeto, e vou-vos fazer aqui uma breve apresentação da empresa e também da nossa intervenção no âmbito do Digital Build. A FNWay é uma empresa de consultoria de gestão, inovação e formação, foi fundada em 99 e ao longo destes mais de 25 anos de experiência acumulada temos vindo a apoiar as diversas organizações, quer sejam privadas ou públicas, em projetos de investimento, inovação e desenvolvimento. Temos a empresa organizada por 3 áreas de negócio, temos a inovação empresarial, formação e inovação e o setor público e associativo. Este departamento da inovação empresarial agrega tudo o que são incentivos financeiros, fundos comunitários, PRR, PT 2030, etc. E vários tipologias de ações, de projetos, inovação produtiva, investigação, digitalização, todas essas áreas. Envolve também incentivos fiscais, CIFIDs, REFAI, etc. E também uma componente de estudos, ou seja, tudo o que seja estudos de viabilidade económica, estudos de mercado, planos de marketing. Pronto, é neste departamento que o Digital Build está integrado e mais especificamente nesta componente de estudos. Neste slide seguinte, aqui são as regiões onde a FNWay está representada, portanto temos vários estabelecimentos no continente, Viseu, Mira, Coimbra, Lisboa, Vila Moura, e estamos também presentes nos Açores. Relativamente ao Digital Build, o nosso apoio passa muito pela conversão digital, em que ajuda, ou seja, o nosso trabalho, a nossa ação passa muito pela viabilidade financeira e de mercado, por ajudar a definir modelos de negócio e também aproximar as empresas aos investidores. Portanto,
Resumindo, ou seja, temos aqui 3 tipos de serviços que a FNWay tem no Digital Build. Primeiro, os estudos financeiros e de mercado, em que na prática o que é que fazemos? Diagnóstico financeiro, análise de mercado deste contexto, portanto, análise de concorrência, estudos de benchmarking, identificação de novas oportunidades. Fazemos também projeções financeiras e identificação das fontes de financiamento mais adequadas. E fazemos também alguns relatórios personalizados com recomendações para depois uma posterior tomada de decisão mais acertada. Ajudamos também na definição da estratégia de posicionamento e isso. Portanto, na prática, o que nós queremos aqui é ter uma análise detalhada das condições financeiras e das tendências de mercado para estas tecnologias digitais. Um segundo serviço tem a ver com a questão dos modelos de negócio. Portanto, aqui fazemos os diagnósticos personalizados de modelo de negócio, identificação de oportunidades, definição e reestruturação dos modelos digitais, aqui com algumas tecnologias mais disruptivas, IA, cloud, automação, etc. Desenvolvemos também caminhos para a implementação e reforço da própria diferenciação competitiva e algumas recomendações práticas para o setor e para os próprios clientes. Por último, o terceiro serviço que temos aqui no Digital Build tem a ver com a identificação de negócios, que na prática é muito mapear e identificar possíveis investidores que queiram investir nestas tecnologias digitais disruptivas. Portanto, fazemos exatamente isso, essa identificação, fazemos ações de aproximação e de sensibilização desses investidores através de vários eventos, reuniões, workshops, etc. Ajudamos as próprias empresas também a captar esse investimento, portanto, ajudamos na parte da afinação do pitch, modelo de negócio, algum aconselhamento estratégico e, por fim, facilitamos este processo de negociação e acompanhamos depois também no pós-investimento. O que nós pretendemos aqui, na prática, é que os investidores participem no próprio desenvolvimento de negócio das empresas. Portanto, o conjunto destes 3 tipos de serviços, na prática, vai nos permitir avaliar a viabilidade desta conversão digital para que, de facto, seja uma realidade, seja eficaz e, acima de tudo, seja sustentável no tempo. Pronto, esta é a minha... Obrigada pela vossa atenção. Bem, primeiro que tudo, muito bom dia a todos, a quem eu ainda não cumprimentei. Eu estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre o papel do Stone City dentro do Digital Build, está bem? Nós somos um prestador de serviços e dar-vos aqui nota de que alguns dos serviços que vocês aqui vão ver são casos já implementados pelo Stone City dentro do Digital Build. Para programas testar antes de investir, Test Before Invest e ações de capacitação, particularmente para Test Before Invest. Como este projeto é um projeto que se aproxima do fim agora em junho, são serviços que neste momento estão condicionados dentro do Stone City a participar dentro do Digital Build. Ainda assim, eles estão disponíveis para quem queira conhecer, para quem queira implementar, nós conseguimos fazê-lo. Vou falar um bocadinho de quem é que nós somos, um pouco o papel do Stone City dentro do Digital Build e os serviços que nós disponibilizamos, particularmente ao setor dos recursos minerais, mas que pode ser aberto também à construção e à ferrovia, porque há, sem dúvida, aqui muitas condições que se tocam, entre eles todos. Quem é o Stone City? O Stone City é uma associação sem fins lucrativos de direito privado. Foi fundada em 2017. Os nossos fundadores são o Instituto Superior Técnico, onde nós estamos aqui hoje em dia, e a Cimagra, que é a Associação dos Industriais, a Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais. E o grande objetivo foi fazer e não só fazer, mas trabalhar nesta interface entre a indústria e a academia, potenciando todo o conhecimento que se gera dentro das universidades, para depois se poder testar e implementar na indústria, dependendo das suas exigências e vicissitudes. Pronto, somos um hub tecnológico com esse objetivo de transformar, de dar às empresas soluções para os seus problemas, na parte dos recursos minerais e da pedra natural.
qual é que é o nosso papel dentro do Digital Build? Como eu já referi, somos um prestador de serviços, prestamos serviços, programas Test Before Invest, com foco na inovação e na adoção tecnológica de tecnologias por parte das empresas. Temos também um programa desenhado que chamamos de programa EduBuild, que são ações de capacitação para líderes, CEOs, managers e também quadros técnicos das empresas. E, no fundo, as palavras-chave que definem qual é que é o nosso papel é precisamente os serviços, tecnologias, inovação, acelerar a implementação através do Test Before Invest com percentagens de desconto muito elevadas para as empresas para testarem tecnologias, formação e aceleração dos seus negócios. Pronto, estes são um bocadinho a lista dos serviços que nós temos, que eu vou passar agora a descrever um bocadinho. Este Digital Transition Roadmaps são nada mais nada menos do que Digital Maturity Assessments, okay? Análise da maturidade digital e tecnológica das empresas. Aquilo que este diagnóstico faz vai além do diagnóstico, o que nós fazemos vai além do diagnóstico. Aquilo que nós fazemos é fazemos o diagnóstico e fazemos também o plano de ação para as empresas. Não só empresas dos recursos minerais, como eu já referi, mas também para a ferrovia e para a construção. Portanto, mais importante do que a empresa saber onde está, é saber para onde ela tem de ir. E aqui nós fazemos um bocadinho este trabalho de identificar ações, algumas dentro que já estão dentro do nosso projeto, ok? E que temos outras entidades a prestar serviços, como o ITCONS, por exemplo, para a construção, como o Build Collab também para a construção, e para a ferrovia, e o ITCONS também para esses setores, está bem? Portanto, nós aqui identificamos essas lacunas e apresentamos um plano de ação para as empresas. Temos este serviço que vocês aqui estão a ver nesta imagem é um serviço que eu posso dizer que neste momento está condicionado dentro do projeto. Este é um sistema de captura de imagem de alta resolução. É uma tecnologia que engloba um hardware físico, este que aqui está, e toda uma plataforma por detrás que permite fazer o scan e a digitalização de uma placa de pedra natural numa fábrica de processamento e transformação de pedra. E depois aquilo que a empresa pode fazer com essa digitalização é otimizar toda a sua produção, daí em diante através da digitalização desta chapa, fazer a própria comercialização da chapa para o exterior, mostrar aos clientes qual é que é o seu produto em tempo real que está a ser produzido naquela fábrica para determinados projetos e pronto, permite construir toda uma base de dados também para futuramente poder ser utilizada para otimizar corte de pedra natural, por exemplo, para o futuro. Partindo do princípio, a base do scan da chapa, da placa de pedra natural, também desenvolvemos ou disponibilizamos a quem tenha interesse uma plataforma de e-commerce, onde as empresas podem fazer a publicação online de quais as chapas que têm disponíveis ao público e o cliente pode entrar no site da empresa, onde tem um estoque, decidir que queria saber ou gostaria de ter mais informações sobre determinada pedra e depois a empresa recebe uma chamada, um contacto por e-mail para ser contactada nesse sentido. Temos também desenvolvido no programa Test Before Invest o programa InSense, ok? Aqui aquilo que nós fizemos foi através de dispositivos IoT, sensores instalados dentro das unidades industriais para a medição da quantidade de energia gasta em determinada linha de produção, quantidade de água despendida num processo de corte, também numa linha de produção, por exemplo, e pronto, e toda esta monitorização depois tem a possibilidade de ser comunicada com uma plataforma onde a empresa depois pode ter acesso aos seus consumos e isto é importante do ponto de vista ambiental,
das declarações ambientais de produto, saber quanto é que eu estou a consumir na minha fábrica para aquela quantidade de unidade funcional, imagine metros quadrados de pedra natural. Pronto, e isto é importante para a monitorização e para a otimização dos recursos. Pronto, eu já referi que o programa de sensorização faz não só a captura destes dados, por assim dizer, a medição destes dados, como depois coloca os dados disponíveis numa base de dados e essa base de dados depois vai servir uma plataforma de visualização. A ideia disto tudo é ter uma fábrica conectada em tempo real, onde, no caso da pedra natural, é possível saber, no outro lado do mundo, qual é que é a produção instantânea ao momento que eu estou a ter, e ter acesso a fotografias, a digitalizações, e mais importante do que ter acesso a isso é ter depois a possibilidade de fazer o digital twin disto tudo, porque o digital twin não é só digitalizar, é também associar a um determinado equipamento qual é que é o consumo e o que é que ele está ali a fazer e quanto é que ele consome, na verdade. Pronto, saindo agora do universo Test Before Invest e entrando no programa de ações de capacitação, nós desenvolvemos um programa em março de formação especializada para líderes e quadros técnicos superiores em inteligência artificial. Vai existir uma segunda edição no final de maio de 2026, em princípio será dia 27. Portanto, deixo o convite a todos para estarem atentos às redes sociais, porque vai sair futuramente uma segunda edição para este curso. O primeiro foi dedicado única e exclusivamente a CEOs, diretores do setor dos recursos minerais. Agora queremos também alargar ao setor da construção e trazer aqui a visão para também outro setor. E falar-vos também de outra formação que já tem data, dia 2 de junho, vamos fazer uma apresentação ao público daquela que é a grande inovação que vai sair este ano para o setor dos recursos minerais, que é a primeira proposta da LLM para o setor da pedra natural. Vai acontecer dia 2 de junho, onde vamos fazer esta apresentação. Tem aqui este QR Code, se quiserem já lê-lo e inscreverem-se já em primeira mão. Sintam-se à vontade para o fazer. Convido todos aqueles que também não são do setor da pedra, porque acho que é importante conhecer também aquilo que se faz no setor dos recursos minerais, que pode ser replicado para os restantes. E eu tenho certeza que nesta sessão vai estar muita gente que não é da pedra natural, nem é dos recursos minerais, e, portanto, acho que é uma sessão que pode ser interessante de partilha e de conhecimento. Pronto, estes são os meus contactos. Obrigado pela vossa atenção. Alguma dúvida, eu estarei por aqui. Obrigado. Obrigada a todos pela dinamização deste evento e bom dia a todos também. O meu nome é Bruna Matias, sou gestora de projeto na NEFI Group by EPSA e hoje vou-vos apresentar também aquilo que é a nossa ação e a nossa presença no projeto do Digital Build. Antes de mais começar com a apresentação daquilo que é a missão da EFI Group by EPSA, portanto, nós somos uma empresa focada naquilo que é a gestão da inovação. Somos uma empresa global líder e o grande objetivo é, de facto, ajudar o ecossistema português, sejam empresas grandes, pequenas, startups, também entidades públicas, a captar financiamento para que elas se possam capacitar e capacitar também as suas atividades para a investigação e para o desenvolvimento. Focamos também muito naquilo que é a gestão de fundos de investimento, incentivos fiscais e também soluções de business intelligence. E, de facto, o nosso compromisso está com o ID, com a investigação e com o desenvolvimento. Queremos tornar estas entidades, sejam entidades públicas e privadas, para um futuro mais competitivo, para que se consigam também capacitar e também posicionar naquilo que é um ecossistema cada vez mais dinâmico.
Aqui trazemos uma pequena imagem gráfica daquilo que é a nossa presença internacional. Portanto, a FI Group by EPSA está presente em vários continentes. Em Portugal nós estamos presentes no Porto e em Lisboa, e a qualquer momento poderão entrar em contacto connosco para que nós também os consigamos ajudar de alguma forma. Relativamente àquilo que são os nossos serviços específicos para o projeto Digital Build. Portanto, como sabem, este projeto foca-se muito naquilo que é as soluções para a construção e também para o setor da ferrovia e não só. Mas o nosso foco, de facto, é, em primeiro lugar, ajudar tudo aquilo que são as nossas entidades aderentes na procura de investimentos. Ajudamos a identificar aquilo que são financiamentos relevantes, interessantes para aquilo que também são os objetivos de cada entidade, e trazemos aqui um matchmaking entre as necessidades e a própria oferta do mercado. Fazemos uma mentoria ao longo de todo o processo, uma mentoria dedicada e também especializada para irmos ao encontro com as reais necessidades e, por fim, fazemos o apoio para o financiamento e, portanto, ajudamos aqui a obtenção e a captação do financiamento dedicado para que no futuro consigamos também incrementar aqui a taxa de sucesso nesta captação de fundos. Como também já muitos colegas mencionaram, portanto, o projeto Digital Build irá terminar em breve, irá terminar no próximo dia 15 de junho, portanto, estamos aqui na reta final da execução do projeto. No que diz respeito a serviços e iniciativas dedicadas ao projeto, neste momento a FI Group by EPSA já não tem eventos a decorrer. No entanto, nós estamos disponíveis, obviamente, para reunir convosco e analisar individualmente aquilo que são as vossas necessidades e também fazer aqui um matchmaking com potenciais soluções. E, portanto, não havendo aqui mapeadas algumas iniciativas do nosso lado e também não querendo ocupar muito o vosso tempo e do vosso espaço, partilho aqui apenas o QR Code para contactos futuros, para que possamos explorar eventuais sinergias, e deixo aqui também o meu endereço de e-mail, caso queiram também entrar em contacto. Por isso, muito obrigada e resto de uma boa sessão. Bom dia a todos. Aqui por último, e vou tentar ser rápida e focar-me aqui um bocadinho nos serviços que ainda temos disponíveis do Digital Build no Build Collab. Tenho que fazer alguma coisa? Umas boas apresentações que já tivemos. Exato. Resumindo, pronto, eu sou a Ana Catarina, como já me apresentaram. Não sou da FI Group, sou do Build Collab, mas já estou no Build Collab há 5 anos, podemos passar em frente. Então, eu vou apresentar um bocadinho o Build e depois vou-me focar naqueles serviços que ainda temos disponíveis no âmbito do Digital Build. Então, o Build Collab, já falaram aqui, é um laboratório colaborativo para o ambiente construído. Promovemos a transição dupla, ou seja, digital e sustentável, do ambiente construído, dos edifícios e das infraestruturas. Promovemos então a digitalização, assentes na metodologia BIM, que já foi aqui também abordada hoje. E depois também promovemos a sustentabilidade, a circularidade na construção. Acho que já estamos um bocadinho apresentados. Vou só dizer-vos que no âmbito deste projeto somos prestadores de serviços. Estes são os nossos associados, portanto, 9 empresas, 2 clusters e 9 INEGIs. Portanto, estamos aqui muito ligados ao que é esta transição de digital e sustentável. Nós não nos podemos esquecer da sustentável. E então, como também já falámos aqui e tentando, até que já foi falado no início, não só digitalizar, mas transformar, não é? Nós convidamos a testar o software, neste caso, o software de avaliação de ciclo de vida, onde podem testar as ferramentas e fluxos de análise de ciclo de vida em situ, ou seja, podemos testar um caso prático da vossa entidade e numa sessão presencial no Porto, 3 horas. Nós aqui estamos a dizer, pronto, 2 participantes por entidade, inclui então um acesso a teste do ambiente do software, um apoio técnico dos nossos colaboradores, análise do projeto piloto, neste caso
mais no lado dos edifícios. O público-alvo é então gabinetes, empresas de construção. Aqui no QR Code depois podem aceder à informação do site, também tem lá mais informação. Mas pronto, está muito focado então no que é testar aqui as ferramentas, neste caso então da metodologia BIM e das soluções digitais. Portanto, convidamos então a testarem lá no Porto, nos nossos escritórios no Porto, os fluxos BIM numa situação real, desde o projeto desde o projeto à fase de utilização. Aqui inclui então este fluxo integrado BIM, desde a modelação, coordenação e colaboração, demonstração de ferramentas BIM, integração de nuvem de pontos, a metodologia Scan to BIM, plataformas Digital Twin onde podem ver os dados dos edifícios, soluções de realidade virtual e realidade aumentada. O público-alvo é o mesmo, portanto estamos aqui todos um bocadinho para o mesmo. Esta sessão é um bocadinho mais longa, com 4 horas, 2 participantes, e com este projeto, ou seja, com o Digital Build, conseguem aceder a um desconto de 87,5%, que é bastante útil. Estas são as 2 ações atualmente que temos. Já fizemos 3 edições de ações de capacitação, também dentro destas 2 áreas, portanto, análise de ciclo de vida e sobre a metodologia BIM. E pronto, é isto que eu vos tinha para apresentar. Rápido e muito focado no que é os nossos serviços. E também temos à tarde, depois, se quiserem, sessões B2B, falamos um bocadinho e também mais informações também vos digo. Pronto, está feito.